Bom dia, nesta manhã queria deixar esta palavra, que eu creio que é uma palavra na situação própria, e de repente veio esta frase, assim de repente, ao eu estar aqui em oração, a meditar nas Escrituras, vem esta palavra assim: fez luz, fez luz. Nós conhecemos a passagem de Gênesis, não é? Logo no primeiro capítulo, os primeiros versículos, quando Deus diz: e haja luz, e houve luz. Isto na formação do universo e de todas as coisas. Haja luz e houve luz. E de repente veio quando eu andava na escola. E todos os portugueses conhecem esta frase, e que nós, nas aulas, ou seja o que for, na vida, nós estamos diante de uma situação, um problema, estávamos nas aulas de matemática ou qualquer outra disciplina, mas eu lembro-me mais nas aulas de matemática, e a professora estava a explicar e nós não conseguíamos entender. Não conseguíamos entender, parecia simples. A gente estava a ver, mas não estava a entender. E de repente, eu lembro-me de mim, né? É como que às vezes falava alto, outra vez não falava alto, mas dizia assim: agora eu percebi, já entendi. Fez luz. Nós estávamos a ver com os nossos olhos, estávamos a olhar para o quadro, ou estávamos a olhar para qualquer situação na vida, e não estamos a entender. Apesar de que estamos a olhar com os olhos, estamos a ouvir com os ouvidos, mas não estamos a entender. E de repente, fez luz e nós entendemos. Tudo isto, é tudo assim com o reino de Deus, com a palavra de Deus. E está escrito em capítulo 3 de João, isto tem a ver com a salvação, tem a ver com a cegueira dos homens, tem a ver com a perdição ou salvação, tem a ver com tudo isso. Um catedrático pode estar a ler a Bíblia e não entender nada. Tenta entender com a cabeça. Mas uma criança com 11, 10, 11, 12, 13 anos abre uma Bíblia e se faz luz e entende. E tudo isto afeta a nossa vida, a nossa salvação, e tem a ver com os dias de hoje. O ser humano está cego até se lhe faça luz, até que entenda, e fez luz no seu coração acerca daquilo que ele lê, acerca daquilo que ele vê, que ele ouve. E não haverá salvação em ninguém. Jesus foi bem claro nisso. Jesus sempre dizia: aquele que tem se lhe acrescentará mais, mas aquele que não tem, até o pouco lhe será tirado. Ele olha para o coração, ele vê a atitude das pessoas, de cada ser humano, e aquele que tem sede e fome, aquele que tem um coração humilde, ele abrirá o entendimento para que ele de repente diga: entendi, no coração. E nunca mais será a mesma pessoa. É interessante isto porque aqueles capítulo 3 de João, versículos 16 a 20, dizem que o capítulo 3, versículo 16 é a Bíblia em miniatura, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que crê em Jesus, se lhe abre o entendimento para o conhecer. E depois o versículo 17 diz: Deus enviou o seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele não veio para condenar, ele veio por amor. Ele foi crucificado por amor. Todo o seu ministério foi o amor. Mas ele continua a dizer: mas aquele que vive nas trevas, e esta é a condenação. Ele disse: Deus Pai enviou o seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E depois diz assim: mas a condenação é esta. A condenação é esta, para aqueles que não querem. Deus enviou a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aquele que pratica o mal não se chega para a luz, para que as suas obras não sejam reveladas. E depois diz: mas aquele que pratica a verdade, aquele que ama, aquele que anda na verdade, aquele que tem um coração que se lhe vai revelar e que se fez luz. Fez-se luz. Mas porquê é que se faz luz?
por causa da atitude do coração, por causa da humildade. Mas os orgulhosos, aqueles que acham que sabem, nunca se lhes fará luz. Continuam enganados, continuam na idolatria, continuam no erro, na religião, porque acham, porque como diz a palavra, aqueles que praticam o mal, aqueles que são orgulhosos, aqueles não se chegam para a luz para que as suas obras não sejam manifestas. Mas aqueles que praticam a verdade chegam-se para a luz, para que as suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus. E eu vou terminar só este pequeno vídeo dizendo assim, repetindo novamente o que Jesus disse. E esta é a condenação do mundo. Esta é a condenação do mundo. As pessoas não pensem que vão passar pelo intervalo da chuva com Deus. Todo o ser humano vai ter uma oportunidade. Nunca ninguém irá ser condenado e em justiça dizer, eu não tive oportunidade. Ninguém. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. A luz veio ao mundo. A luz veio e continua a oportunidade. E os homens decidiram, têm a oportunidade, têm o livre-arbítrio. E os homens preferem manter-se nas trevas. Preferem manter-se nas trevas, eu é que sei, eu é que decido, eu é que sei, do que chegar-se para a luz. Esta é a condenação. Vou dizer outra vez. Jesus disse, capítulo 3, versículos 16, 17, 18 e 19, e esta é a condenação, que a luz veio ao mundo um dia. Jesus foi homem, era Deus homem, manifestou-se à humanidade. Até o dia de hoje o Espírito Santo está na terra para revelar o Deus Pai, para trazer salvação. Para que aqueles que querem viver na verdade, para que aqueles que têm um coração que amam a verdade. João, capítulo 18, versículo 37, Jesus diante de Pilatos, eu vou repetir isto, que um dia repeti num vídeo, que diz assim, Pilatos a gozar com ele, oh, tu és rei. E Jesus diz, tu dizes que eu sou rei, mas para isto eu vim, para isto eu nasci e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E ele diz assim, capítulo 18, versículo 37. Todo aquele, mais uma vez, é pessoal. Todo aquele que ama, todo aquele que ama, todo aquele que ama a verdade. Que não é mau, que não tem dolo, não tem artimanhas, não tem artifícios. Há pessoas cheias de hipocrisia, que adoram Deus falsos e querem continuar. Adoram ídolos, idolatria. Jesus disse, aqueles que amam a verdade reconhecerão cá dentro, faz-se luz, aquele que ama a verdade. Estou a falar isto e sinto a presença de Deus, do Espírito Santo. Aquele que ama a verdade reconhecerá não só na cabeça, não está só a olhar para a palavra, mas de repente, fez-se luz. Reconhecerá que aquilo que Jesus diz é a verdade. Ninguém será salvo se não for através de Jesus Cristo. Deus vos abençoe.